A gente vai estar falando de kettlebell e durante muito tempo eu dava curso de kettlebell aqui no Brasil, entre 2007 até 2017. A gente tinha uma escola de certificação, de treinamento funcional, de kettlebell. E desde então eu parei de dar curso, foquei em outras coisas na nossa área. Mas quando eu conheci o kettlebell foi mais ou menos em 2002, 2003. Na verdade, eu conheci o kettlebell sem ter nenhuma ideia do que era o kettlebell e sem ver o kettlebell. O que aconteceu para mim é que tinha um cara na academia que chegou um dia e falou assim: duvido que vocês conseguem fazer isso aqui. Tirou um pé do chão e fez um pistol. Isso foi em 2002. Eu falei assim, pô, como assim? Eu acabei de chegar, eu cheguei nos Estados Unidos em 2001, eu trabalhava na Biorritmo aqui na Paulista, aqui em São Paulo. Eu sou originalmente de Jundiaí, trabalhava em academias em Jundiaí, mas no modelo tradicional da musculação, bilateralidade, máquinas, o que todo mundo já passou um pouco por essa, ou pelo menos todo mundo da nossa geração, que eu tô vendo que tem algumas pessoas também, como a gente, de cabelo branco. Então, para essa galera que talvez passou por toda a escola tradicional do fitness, de academia, esse era o meu modelo. E quando eu vi o cara fazendo um pistol, eu falei assim, peraí, por quê? Como assim? Do que se tá... Deixa eu tentar, né? Não, meu corpo não funciona desse jeito. E fiquei curioso pra caramba e falei, da onde você tirou isso? Onde você encontrou? Eu quero saber. Eu sempre fui um cara que gostei muito de saber o que eu não sei e tentar descobrir do que se trata. E fui atrás da informação. E ele falou, não, é esse cara que chama Pavel, que é um russo que foi contratado mais ou menos em 99 pelas Forças Armadas Americanas para ensinar como que eles treinavam. E o cara levou o kettlebell para os Estados Unidos e daí o resto é história. Mas eu fui atrás e lá nos Estados Unidos tem esse modelo que é o modelo da Perform Better também de venda de conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, no formato de DVDs, livros, e eles têm uma história gigante. E tem uma outra empresa que fazia a mesma coisa e eles vendiam um modelo de catálogo que nesse modelo de catálogo eles tinham, era uma carta. Alguém aqui entende o lance de lançamento de produtos, Érico Rocha, essas coisas? Vocês sabem do que eu estou falando? Ele ensina você a fazer uma sequência de e-mails contando uma história. Né? É o storytelling, é a ideia de saber ganhar alguém fazendo uma venda, contando história. Era isso que eles faziam, só que a história que eles colocavam nesse catálogo de produto de fitness eram 3 páginas desse russo escrevendo sobre o que ele fazia. Porra, eu consumia catálogo, eu comprava catálogo, comprava não, né? Você punha um e-mail, eles mandavam na sua casa e daí você comprava os produtos. E daí comprei o primeiro DVD, era um kitzinho de livro, DVD e uma bolinha de ferro com alça. E falei, vou começar a seguir o que os caras ensinam aí. E passei basicamente 3 meses assistindo o vídeo do cara e tentando executar o exercício e tal. Provavelmente completamente errado o tempo todo. Porque era eu sozinho, sem um espelho, na sala da minha casa, assistindo na frente da televisão, até que um dia, uma repetição entrou certa. Mind-blowing. E daí eu entendi, de novo, que eu não sabia o que eu não sabia. E a hora que conectou uma repetição, onde eu fiz tudo aquilo que ele estava falando desde o primeiro dia que eu assisti o vídeo, que ia fazer a contração, a dinâmica de tudo, trabalhar na hora certa para fazer com que aquilo resulte num movimento explosivo, entender que a ação excêntrica é acelerada, que o movimento do kettlebell é um movimento para baixo, não um movimento para cima. Tudo isso você não entende quando você vê alguém fazendo. Basicamente o que você está vendo é alguém balançando uma bola de ferro no meio da perna. A técnica de kettlebell não tem nada a ver só com o que você está vendo. Você tem que entender o que tem que fazer. E se você não entende o que tem que fazer, você está fazendo exercício. Você está fazendo talvez um agachamento com elevação frontal, você está fazendo uma balançada da bola no meio da perna, mas não é daí que vem esse conceito que o Pavel trouxe. E esse momento foi o primeiro momento de... Achei uma coisa que eu não sabia que eu podia ser apaixonado e falei, porra, é isso, é essa a direção que eu quero fazer. E eu criei um modelo para exercitar essa minha paixão em cima dessa brincadeira, desse entendimento do corpo que esse cara trazia e comecei a explorar o lance de kettlebell. Alguns anos antes disso, eu estudava muito com o Paul Chek, que na verdade é um dos precursores lá atrás do treinamento funcional tradicional
eu fazia parte da escola desse cara. E um dia eu voltei para Jundiaí, e a Aliciana estava lá, e a gente pegou, e eu comecei a contar, é isso que o cara fala, plano cruzado, assimetria, fazer um braço só, cabos, potência de uma maneira diferente, toda uma linha de medicine ball, arremessar a bola, jogar a bola na parede, tipo uma coisa que para quem é old school, ou quem trabalhava com atletismo, era muito o que se fazia no atletismo, a parte de potência dinâmica, que hoje em dia é uma coisa comum de novo, quando essa coisa de treinamento funcional voltou. Eu acho que a força que o CrossFit teve em trazer a ideia de usar a medicine ball de novo, tudo isso está voltando à tona, mas teve durante um período muito grande que isso não era uma coisa comum. E a galera de Jundiaí ficou curiosa, falou assim, porra, Ti, você não quer ensinar isso pra gente? E a gente pegou e falei, vamos aí, organizei um curso, a gente juntou durante, 16 horas, e esse foi o segundo momento que eu vi que o que eu gosto mesmo é lecionar. O que eu gosto é compartilhar informação. E então eu quero agradecer vocês, então eu estava voltando a fazer isso, e eu sou pior que o Félix em relação a essas coisas. Então eu queria só agradecer vocês de dar a chance de eu estar aqui de novo, fazendo as duas coisas que eu gosto, que é kettlebell e ensinar. Ainda mais que os caras que vieram, né, Pô, os caras são os meus professores. Então vocês vão ver várias coisas aqui nos slides. Você fala assim, mas você estava assistindo a palestra antes e copiou dos caras? Eu falei, não, eu fiz a minha palestra inteira, mas esses caras que estão aqui são os meus companheiros de trabalho lá, e são os caras que me ensinam o que eu sei. Então, muitos do que vocês vão ver são coisas que vocês já viram. E uma das coisas que as pessoas falavam para mim que eu era muito bom em relação a curso, que eu sou um bom intérprete. Porque ele briga comigo porque eu acho que eu não sou um cara muito inteligente. Então, eu tenho que simplificar a informação tanto para que eu entenda. Ainda mais que eu estava aprendendo inglês, eu tinha que converter para o português, uma coisa que talvez era um entendimento que eu não tinha. Então, eu acho que eu virei um simplificador muito bom. Eu sou um intérprete de informação que, às vezes, pessoas colocam de uma maneira complexa e eu tenho que simplificar. Então, talvez vocês não vão ouvir palavras difíceis ou termos complicados. Eu vou estar falando para vocês do jeito que eu estaria falando para os meus clientes, que normalmente são pessoas que não são da área, mas se eles não entenderem o que eu preciso deles, não importa quanto que eu sei, não importa se eu tenho todas as certificações, sei tudo no mundo, se ele não está entendendo o que eu tenho para falar para ele, o erro é meu. Então, saber simplificar era uma das coisas que eu espero que vocês entendam isso. Então, não esperem muito linguajar difícil, e eu vou tentar, da melhor maneira possível, apontar o que esses caras de antes até esse momento falaram dentro desse conceito do treino de kettlebell e como a gente acredita todos na mesma coisa. Tá? Então, talvez vocês vejam vários pontos em comum em relação a isso. Tá? Kettlebell Training, da reabilitação à performance. A maneira como o kettlebell entrou na cabeça das pessoas é uma maneira tradicional, mas ele tem uma visão de uma peça de treino porrada. A gente está aqui para falar um pouquinho de umas características diferentes do kettlebell em relação a isso. Só que para isso a gente teve que somar informação que não vinham só de escolas de kettlebell. Tá? Então isso é um pouco das escolas de formação que a gente vem. E a soma de tudo isso fez com que a gente aprendesse algumas coisas. E uma das coisas é ter a humildade de saber que a gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não tiver essa junção de informação e de pessoas. E conseguir ouvir e aprender com vocês, com eles, na interação, na troca. E cada vez mais entender que a gente só vai conseguir crescer, somar, desenvolver, se a gente tiver essa humildade de ouvir o outro cara e fazer de tudo que você pode para a gente aprender com ele. Porque no desenvolvimento, eu acredito que vocês estão aqui porque vocês estão buscando o desenvolvimento de vocês como profissionais. E se vocês estão aqui, eu sei que vocês não são um nível tradicional de profissional da nossa área. Vocês estão no lugar são pessoas bem-sucedidas que se esforçaram para estar gastando o que vocês tiveram que gastar para estarem aqui e consumir essa informação. Então eu sei que o nível que eu estou lidando com vocês é muito mais alto. Mas a gente aprendeu nessa soma de informação de todo mundo que se você é o cara
mais inteligente do lugar que você está fazendo um desfavor para o seu desenvolvimento. Então procure estar sempre junto de pessoas que vão trazer coisas. Não seja o cara que quer só ensinar e falar para todo mundo o que você tem de melhor do que todo mundo para oferecer. Se coloque numa posição de desconforto, porque esse desconforto de estar em posições onde outras pessoas são melhores que você, o sangue vem nos olhos e faz com que você corra mais rápido e faz com que você se esforce mais para você estar crescendo. Tá? Então a gente aprendeu a colocar todas essas marcas, todas essas certificações, todo esse conteúdo e fazer com que a gente desenvolvesse a nossa própria metodologia usando o que a gente acreditava que era de melhor em todas as escolas. Então, espera aí que eu acho que eu tenho que ter uma distância aqui para funcionar. Beleza. Então, quando a gente fala como tema da palestra, ainda eu não quero me perder um pouco do direcionamento do porquê que a gente está aqui. A gente está falando de treino de kettlebell, tá? Então, entendendo quem vocês são um pouquinho, mas para entender melhor aonde vocês estão, eu preciso entender aonde que a gente vai ser o ponto de início do que a gente está falando em relação a kettlebell. Então, me dá uma levantagem de braço. Quem já fez algum curso com escolas tipo respeitáveis de kettlebell que entende a técnica de hardstyle? Só para ter uma ideia do que... Tá, beleza. Tá, é isso que eu imaginava que era mais ou menos isso que a gente ia ter. Esse curso não é um curso de técnica de kettlebell, mas a gente vai fazer uma revisão rápida dos pontos que eu quero que a gente tenha em comum em relação à técnica de kettlebell, porque tem muita gente que faz coisa diferente, talvez não estejam olhando para as coisas do mesmo jeito. Vai ser rápido para vocês anotarem informação sobre isso, mas eu sei que o Félix está gravando tudo que a gente está falando aqui, e isso vai ser eventualmente disponibilizado para quem quiser ter esse material digital também lá na frente. Mas eu vou fazer uma revisãozinha básica do que eu preciso que a gente entenda ou esteja na mesma página em relação a como que a gente vai olhar para o treino de kettlebell. Beleza? Tudo bem da gente fazer essa parte prática com uma pessoa praticando? Santi, pedir o seu auxílio. Então, o Santi vai mostrar os movimentos básicos para a gente e a gente vai fazer tirar um retrato, como a gente falava lá no interior, há muito tempo atrás. A gente vai tirar um retrato dele mental para entender o que eu preciso dele nos momentos que a gente está fazendo essa técnica, tá? Então, o Santi vai começar, quer fazer de lado, frente para mim? Ele vai fazer um movimento do swing, tá? Então, o swing é um movimento de pensa no terra, tá? É um movimento de flexão e extensão de quadril, onde o que a gente está tentando fazer da melhor maneira possível é ter uma junção de músculos trabalhando ao mesmo tempo para que essa ação conjunta gere uma carga mecânica que tenha uma resposta de ação excêntrica para concêntrica e o peso pule, tá? Então, Santi, me mostra 2 repetições de swing, ele vai se posicionar, faz com as 2 mãos só para ficar mais fácil de apontar umas coisas. Coluna reta é um movimento de flexão e extensão de quadril, então ele vai tentar manter o tronco na mesma posição, ele vai balançar usando uma ação de grande dorsal de extensão de ombro, ele vai jogar o peso no meio da virilha até que o punho encoste na região da virilha. Quando ele sentir que o punho está na virilha, ele vai ficar em pé de maneira agressiva, tendo uma contração de grande dorsal, abdômen, glúteo, para gerar a superrigidez muscular, que é um conceito do McGill, que o McGill usou o Pavel para mostrar esse conceito. E daí a gente vai fazer uma pausa, beleza? Quer fazer uma repetição? Daí na segunda, aqui nessa posição, é aqui que eu quero que vocês entendam o que o Santi está fazendo. Eu preciso que ele esteja, Michael Mullen, fechar a costela, glúteo e posterior de coxa para fazer uma retroversão de pelve. Ele vai tentar estender o joelho com uma ação de quadríceps. E ele vai tentar expirar forçadamente para ajudar na ideia de fechar a costela. Daí ele vai aprender a receber esse peso, tendo uma desassociação entre a ação dos braços, quando o braço faz a extensão, então braço para baixo, e o momento de flexão de quadril. Tá? Então ele vai esperar com que a bola vá na direção das regiões privadas dele, mas antes delas terem aquele encontro desagradável, ele vai jogar a bunda para trás. Segurei. Não, mas aí eu continuo cansado se você continuar fazendo isso, não resolve o problema. Mas a ideia é o timing entre a ação de braço
braço, 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 braço. Em inglês a gente fala play chicken with a bell. É uma brincadeira que eles falam de você com martelo. Na verdade, eu não sei nem de onde vem essa brincadeira, mas seria a ideia que na hora que for bater, você tira do lugar, tá? Então, vamos voltar para a foto congelada. Eu vou soltar o kettlebell para ele. Ele vai pegar com o quadril e vai devolver na minha mão aqui. Pronto? Vai. Ele manteve aquela rigidez, ele manteve a coluna no lugar. Pode soltar, obrigado. Ele manteve, e daí a gente faz repetição. A gente faz o que a gente quiser com essa informação. Mas essa é a técnica de swing. Outra técnica que eu preciso de vocês, desculpe que você sentou, mas voltaremos para a mesma ação. É a técnica de clean. Basicamente, o que é o clean? O clean é um swing que para na região de apoio. Região de apoio a gente vai tentar deixar não ter muita distância entre cotovelo e costela, para usar o mesmo conceito que o Michael Mullin estava falando. Porque a gente vai sempre buscar uma coisa, reposicionamento de pelve e costela, para que a gente não esteja entrando naquele lance da extensão de coluna, quando a gente pensa que a gente está numa posição ereta, posturalmente aceitável, aquela coisa militar da posição aqui. Essa posição a gente está sempre em extensão de coluna, mesmo que a gente tenha esse conceito que a gente está a posição adequada, tá? Na verdade, se tem essa expansão da costela, significa que alguém está pagando o pato lá atrás, tá? Então, a gente vai manter o antebraço numa linha reta, a bola vai estar na parte externa do seu antebraço, mas a gente vai tentar fazer com que a gente tenha o menos possível de esforço para segurar o peso aqui, e a gente vai colocar aquilo contra o corpo, tá? Então, o que eu vou pedir para você fazer nesse momento é só um clean que não use a posição do swing para trazer o peso até aqui. Ele vai fazer um dead clean, que é tirar o peso do chão e vai usar a força das pernas para trazer nessa posição. Pode mostrar um dead clean, Santi? Beleza. Está nessa posição aqui. Na escola tradicional de kettlebell, de hardstyle, o que a gente quer é essa posição para que eu consiga colocar o maior peso possível aqui. Se ele tiver com o cotovelo contra a costela, se ele estiver realmente não deixando espaço contra o corpo, eu posso subir aqui em cima dele que não vai fazer diferença. Hardstyle a gente coloca muito peso, a gente quer criar essa super rigidez, a gente quer criar um conceito de, eu vou citar isso lá na frente, mas de bulletproofing. É transformar o corpo em prova de bala. A ideia de lutador, a ideia de você ter essa base forte para você poder gerar força da maneira que você quiser. Mas quando eu entrei em contato com esse conhecimento que o Michael trouxe, a gente começou a usar algumas outras maneiras de você fazer a mesma coisa quando você está buscando outras coisas. Vou resumir, vai fazer sentido lá na frente. Então segure a compreensão. Ele estava falando, e eu não sei se ficou claro isso, a ação de alcançar, a ação de reach. De uma maneira simples, é o empurrar na horizontal. A ação de alcançar, da onde vem essa força? Alguém? Da onde vem essa força de alcançar? Serrátil, oblíquo interno, oblíquo externo, abdômen. Vem do core. Quando a gente coloca um cara, uma pessoa, uma senhora, alguém que não é hardstyle, que vai segurar um peso de 24 na posição, a gente quer que ela aprenda a reposicionar essa pelve e a costela. Então, muitas vezes, a posição de apoio que a gente vai usar no clean, a gente faz uma projeção de cotovelo, porque isso está fazendo com que a costela feche mais. Então, a gente pode ter a opção, e isso vai ser a decisão que o treinador vai tomar, de, às vezes, optar por pesos muito mais leves, para que a gente aprenda a reposicionar partes do corpo, antes da gente estar simplesmente pensando em força, força, força como principal motivo, independente se essa pessoa tem um posicionamento adequado ou não. Vou fazer a ligação daqui para os outros movimentos. Então, faz uma repetição de um clean, de um dead clean. Desacelerar para acelerar de volta. Load to explode. Tá? Para quem entende um pouco dos conceitos da escola do Santi, do Gary Gray, de movimentos e aprender a desacelerar para depois acelerar, muito que o Alex falou ontem, essa ideia é um dos pontos principais que a gente precisa entender no treino de kettlebell. Tudo é desacelerar para acelerar.
Desacelerar para acelerar, ao contrário, desacelerar para acelerar. Esse conceito tem que ficar muito claro e na importância da pessoa transformar isso em um movimento autônomo, para que quando a vida traga isso para ela, o cérebro entenda como algo que ele faz o tempo todo. Então ele sabe fazer. Voltando na posição de apoio, dali a gente pode pensar em 2 outros movimentos que vão usar essa posição. Um é o agachamento, então, e a gente, o André, ele pode voltar, e o André vai falar sobre agachamento, mas vamos deixar que a gente faz o front squat nessa posição. Você pode fazer o pesado, ou você pode fazer projetando da mesma maneira. Daqui a gente vai fazer um press, que é o peso em cima da cabeça, então ele vai usar uma ação em forma de C, empurrando a parte de trás do antebraço para fora e tentando ter uma atenção especial na ação de grande dorsal e de abdômen para empurrar o peso para cima. Porque quando a gente faz essa extensão, levanta lá, quando a gente faz esse movimento de empurrar o peso para cima, a gente está criando um movimento de alongamento no grande dorsal e pela inserção dele na lombar, se ele tiver algum tipo de encurtamento muscular aqui, ele vai levar a mais uma coisa que leva para a extensão da coluna. Então, quem que a gente precisa trazer para que isso não ocorra? A gente precisa trazer os mesmos músculos que a gente está falando atrás, fechar a costela e fazer o reposicionamento da pelve. Então, esses conceitos... Obrigado. Tem o snatch, que é um swing que para em cima da cabeça, tá? Que muito, tipo, tem escola que faz o swing com as 2 mãos em cima da cabeça. Pra gente da escola de hardstyle, a gente faz com uma mão só, a gente faz o snatch, quando a gente quer levar o peso em cima da cabeça, para não colocar tanta sobrecarga nesse fechamento das articulações da região da clavícula. E tem o Turkish Get Up. O snatch não é um exercício de corretivo, não é um exercício de prevenção de lesão. Mas ele mostrou só para a gente entender os 6 básicos que a gente está falando. E daí a gente vai falar de Turkish Get Up. O que é o Turkish Get Up? Alguém tem uma explicação boa do que é o Turkish Get Up? Que tipo de exercício que é? Alguém sabe o que é o Turkish Get Up? Beleza? O que é o Turkish Get Up? É um exercício de quê? Estabilidade, mobilidade, neural, tá? Como que a gente olha para o Turkish Get Up? É tudo isso que vocês falaram e é a capacidade de enganar o seu cérebro, principalmente em relação à glenumeral, porque ele vai fazer com que o seu braço faça todas essas ações que muitas vezes a pessoa tem medo de fazer, de levantar peso em cima da cabeça, ou ela não esteja preparada para isso. A gente vai fazer isso de uma maneira completamente diferente. A gente vai reverter a ordem dos processos e fazer com que o corpo se mova abaixo do braço estático para que você explore todas as amplitudes que o ombro pode te proporcionar, só que sobrecarregado. Então a gente está sobrecarregando o ombro, mas de uma maneira diferente do que normalmente a gente faz, que é mover o peso em cima da articulação. A gente vai mover o corpo embaixo da articulação, nos 3 planos de movimento e explorando todas essas amplitudes. Tá? Então, o Santi vai mostrar um pouco do Turkish Get Up. Mostra uma repetição, que eu vou apontando só algumas coisas. Você quer fazer? Pode fazer com o peso. Então, basicamente, a gente vai estar voltando com um pouco mais de detalhe no Turkish Get Up, mas é um movimento assimétrico, então metade do corpo está fazendo algo completamente diferente do que a outra metade do corpo. Vai na mesma posição, com uma ação de puxar o chão, então a gente tem um puxar, a gente tem um empurrar, a gente tem aquela depressão de escápula, colocamos um movimento de extensão de quadril, flexão e extensão de quadril, no plano transverso, quando a gente faz essa saída, ficou em pé. Basicamente, na hora de descer, ele tem que ter esse mesmo tipo de controle. Cotovelo, abdômen segurando e reach. Alcançar. O peso em cima da mão faz com que a costela apresente a posição que ela tem que apresentar, simplesmente da pessoa fazendo esse movimento da maneira correta. Tá? Então, dei um resumão sobre técnicas de kettlebell, simplesmente porque eu vou voltar em cada um dos pontos para falar como que a gente olha para esses pontos como um objeto de prevenção de lesão interessante. Tá? Deixa eu pegar de volta. Obrigado, Santi. Então, normalmente, o que a gente vai encontrar nas academias em relação a kettlebell
A gente vai encontrar o peso leve, uma ferramenta que tem um formato que muitas vezes não é o adequado para fazer muitos dos movimentos, com uma imagem que vem normalmente de dois lugares. Um lugar é exercício de cardio com peso, né? É o exercício de cardio com peso. E a outra imagem, é uma ferramenta de assassinato, né? Que é o que os caras usam, tipo, para fazer com que a galera morra de tanto balançar o peso para cima e para baixo. Tem uma certa razão em algumas dessas coisas, que se você quiser transformar essa ferramenta nisso, ou se você quiser ter todos os kettlebells coloridinhos, com a alça emborrachada, para que aquilo, dentro do conceito da academia, fique mais bonito, eu acho que é muito o que o Brandon falou ontem em relação a qual é a realidade do que você tem. Muitas vezes é isso que a academia consegue colocar para você, e é o que é. Mas, independente da maneira como a gente tem o kettlebell dentro do nosso universo, quem vai fazer a diferença de como esse kettlebell vai ser usado ou não, ainda é vocês. O kettlebell é uma peça inanimada, é um peso. Eu estava conversando com o André ontem, ele falou assim, no final do dia, o kettlebell de 5 quilos e o halter de 5 quilos, os dois são um peso de 5 quilos. É um fato, é verdade. Mas se você tiver o conhecimento e o entendimento da fisiologia do exercício, das progressões, adaptações, tudo aquilo que a gente tem que saber tradicionalmente trazendo da faculdade, e entender também a mecânica do kettlebell, o fato do centro de gravidade ser fora do centro das mãos, ele vai causar uma sobrecarga diferente. O fato de o uso da balística vai fazer com que a movimentação das alavancas que estejam mudando o tempo todo faz com que todo o tempo, neurologicamente, você tenha que se adaptar. Voltando no Michael que ele falou da adaptabilidade, quando você senta, fica indo de um lado para o outro, você tem que ter uma capacidade melhor de encontrar essas novas posições que mudam o tempo todo, aumentando o grau de complexidade do treino que você está fazendo. Essas decisões estão na mão de vocês. Vocês ainda vão ter que fazer as somas das informações para usar o kettlebell do jeito que vocês querem. Qual o objetivo do seu cliente? Ele quer hipertrofia? Mas o kettlebell não é uma ferramenta boa para hipertrofia. Se você não souber usar o kettlebell, provavelmente não. Mas não é o problema do kettlebell. É o problema que você não sabe usar a ferramenta para causar hipertrofia. O que você precisa para causar hipertrofia? Que é, como alguém falou ontem, que é a consequência de uma organização de eventos do treino que vai causar hipertrofia. Mas me dá, quais são técnicas que você precisa ter para causar hipertrofia? Alguém? Tempo sob tensão. Se eu fizer um agachamento com 2 kettlebells de 32, contando 3 segundos na descida e segurando 1 segundo embaixo e subindo em 3, você cria tempo sob tensão? Mas o corpo, porque é kettlebell, ele não vai aceitar criar hipertrofia. É um entendimento da fisiologia que tem que ter para você saber usar o kettlebell. Entendeu? Então, todos os movimentos lentos de kettlebell, eles causam tempo sob tensão. Talvez não sejam todos o swing é o melhor para criar tempo sob tensão? Provavelmente não. Mas você opta por que você quer fazer. Alguém me dá uma outra alternativa de como ter o resultado hipertrófico do músculo? Atleta de 100 metros rasos. O treino dele é hipertrofia? Qual o treino dele? Força e potência, certo? Mas se for feito força e potência com kettlebell, não vai ter um resultado hipertrófico se você focar nisso, ou vai ter um resultado hipertrófico? Você quer que o cara tenha habilidade, é um lutador, você quer que ele tenha a habilidade de dar mais socos sem ficar cansado, então ele tem que ter a capacidade, a resistência de executar uma força rápida durante mais vezes. Você pode usar o kettlebell para fazer séries mais longas e criar esse efeito, esse resultado no treino? Pode, a decisão é sua. O que você quer do seu cliente? Aonde você quer, que tipo de capacidade, que tipo de habilidade você quer desenvolver com o seu cliente? Você quer melhorar a estabilidade do cara? Beleza. Você tem toda uma linha de exercícios que a gente vai estar mostrando aqui que vai melhorar o desenvolvimento motor do cara, as habilidades motoras, que a gente fala muito sobre estabilidade, mas o que é estabilidade? Estabilidade é a capacidade de fazer com que as articulações se movam da maneira adequada, no lugar certo, para melhorar a centração da articulação, para que
essa articulação não esteja favorecendo mais um músculo e menos o outro, ou alongando mais um músculo e encurtando mais o outro, que causa desequilíbrios. A gente está buscando essa centração. A gente pode fazer isso com o kettlebell. A decisão é sua. A decisão é sua. Não dá para a gente pensar que o kettlebell é que vai tomar essas decisões. Correções de padrões de movimentos. Algum padrão de movimento? Só para a gente ver se a gente está na mesma página. Empurrar, puxar, agachar. Padrão de movimento que a gente tem. Como que a gente corrige fazendo exercícios de kettlebell? Pensando só em técnica. Exercício de kettlebell. O Turkish Get Up. Tipo, a gente vai falar um pouquinho de FMS, mas basicamente, para quem entende o FMS e você desenvolve o olhar experiente em relação aos 7 testes do FMS, você pega um cara que tem esse conhecimento e ele desenvolve o olhar experiente de ver um Turkish Get Up, ele não faz mais o teste do FMS. Ele faz o Turkish Get Up porque tem os 7 movimentos básicos ali. Se ele consegue ter essa visão. Então, o Turkish Get Up estaria fazendo um papel de desenvolvimento dessas habilidades motoras. Tá? Então, de novo, essa decisão é sua. Que parte do treino você quer usar isso aí? Você quer usar como preparação de movimento? Dá pra gente usar. Tá? Não, essa pessoa que não tem a estabilidade muscular, beleza. Coloca uma série de Turkish Get Up para melhorar a estabilidade de ombro, porque ela vai ter que melhorar a estabilidade de ombro. Entendeu? Não tem mobilidade suficiente na torácica. Beleza, vamos fazer um armbar. Vamos fazer um windmill. Tá? Vamos fazer um movimento de melhora na mobilidade do ombro e ao mesmo tempo que a gente está melhorando a estabilidade do quadril. Você faz um windmill, você faz um windmill semi-ajoelhado. Você tem uma porção de exercícios que você pode colocar em qualquer lugar dele, do seu treino. Tá? Fase reativa, tá? Faz swing, faz o snatch. Você tá trabalhando isso. A fase de força. Mas o kettlebell não é tipo quem faz um levantamento olímpico, quem vem de uma escola que hoje em dia está dentro do CrossFit fazendo muito mais um terra pesado, fazendo uma repetição máxima, que era uma coisa lá dos primórdios da preparação física, daí a academia completamente tirou isso da nossa realidade e agora está voltando de novo. Eu acho que muito graças a que o CrossFit trouxe para todo mundo e abriu essas portas para meninas treinarem pesado, para pessoas mais velhas entenderem que é ok fazer aqueles exercícios grandes, né? Então, esse papel é super importante, mas muita gente fala, mas um kettlebell não é suficiente para desenvolver força em uma repetição máxima do cara mais forte da academia. Provavelmente não. Daí é melhor pegar a barra mesmo. Mas, qual que é esse percentual da população? Se você tem um kettlebell de 32, fala para a pessoa, a hora que você estiver conseguindo fazer um pistol com 32 para uma repetição, a gente está fazendo força. A gente está trabalhando dentro desse séries de repetições que se encaixam dentro de um treino de força, se é isso que você quer fazer. Pega 2 kettlebells de 32 e vê quantas repetições de agachamento até embaixo você consegue fazer. A gente faz com que o limite do cara seja um limite muito baixo, de 1 a 5 repetições, a gente está trabalhando força ou não está trabalhando força? A opção é sua. Tá? Dentro até de uma linha de kettlebells não são tão pesados. Tá? Acho que o máximo de kettlebell de peso que você encontra aqui no Brasil, não sei, 50, 60, 90? Tem quantos? Quantos de 90 tem aonde? Não tem. Tá. Mas... Não, eu entendi, mas é tipo, não tem disponível para a galera fazer. Né? A ideia de... Você pegar, mas mesmo se você tiver 2,32, 64 quilos, fora da linha média do corpo, que não está nas costas, se transforma num peso muito mais pesado do que 32 quilos. E isso é em função da biomecânica da peça. 32 quilos de kettlebell não é igual a 32 quilos na barra nas suas costas. Por quê? Porque o centro de gravidade está fora. É muito mais pesado, porque o controle é outro. Não é em função, você pôr a pesa na balança e colocar o prato de levantamento olímpico na balança, vai dar a mesma coisa. A hora que está na mão e a hora que está se movendo, não é a mesma coisa. Tá? Uma alavanca é bem diferente em relação a como você usa. Que tipo de exercício que você quer fazer? Você quer fazer exercício lento? Você quer fazer exercício rápido? Todos eles têm uma consequência em relação às adaptações do corpo, mas, de novo, são decisões que você vai ter que tomar. Certo?
Quando a gente pensa na técnica básica, então, como a gente fez essa revisão da técnica básica, eu vou considerar que a gente está fazendo exercícios adequados, tá? Com a técnica que você aprendeu, fazendo com que a gente simplesmente tenha o timing correto entre a flexão do quadril e a extensão do ombro. Então, é dessa técnica que eu estou considerando. Tá? Eu não vou entrar no mérito de falar assim, mas o kettlebell machuca se alguém fizer a técnica errada. Sim, claro. Ainda é uma bola de ferro com alça. Você está balançando em cima da cabeça. Então, se fizer coisa errada, você vai machucar. Se você pegar uma medicine ball e fizer coisa errada, você vai machucar. A responsabilidade ainda fica nas suas mãos. Mas o que a gente vai conversar aqui é que a pessoa que a gente está discutindo os mecanismos aprendeu a fazer técnica e está fazendo a técnica adequada. Se você utilizar a técnica adequada, esse era o ponto que o Pavel e o McGill eles colocavam. Eles falavam assim, você está criando esse processo de super rigidez e você está fazendo o que você pode para transformar o seu corpo à prova de balas. Tá? Ele é o Bulletproof, que era um dos livros inicialmente de kettlebell. Eles falavam sobre isso, eles falavam de mobilidade, estabilidade, mas falavam de encaixar o corpo dessa maneira para criar essa super rigidez. Eles trabalhavam muito com atleta de luta, tal, então fazia sentido eles terem esse conceito. A gente vai trabalhar a capacidade de você manter essa estabilidade que eu apontei com o Santi. Tá? Então, a ideia de tentar ter da melhor maneira possível aquele alinhamento dos discos vertebrares de uma maneira que a gente não esteja fazendo uma extensão sobrecarregada, inadequada, sem controle principalmente, e uma flexão sobrecarregada, inadequada da coluna. Então, vamos considerar que o que a gente está fazendo é séries de swing com bastante volume. Toda repetição a gente está trabalhando nesse mecanismo de prevenção de lesão. Aprender a se mover direito. Durante a extensão e flexão de quadril. Então, não é simples desassociar quando a gente pensa no corpo se movendo como um todo, nos 3 planos de movimento, que toda vez que o seu cérebro pensa numa ação mecânica, ele fala alcançar uma coisa lá em cima. Vindo de baixo, vai colocar uma coisa do chão e colocar lá em cima. O cérebro vai pensar, eu tenho que sair de uma posição de flexão de articulação, flexão de coluna e ir para uma ação de extensão, de quadril, de coluna. O cérebro não fala flexione quadril ou flexione coluna, ele faz flexão e extensão. A ação seria completa e integrada. Então, a habilidade da gente fazer com que cada vez mais a gente faça com que o corpo saiba o que fazer de maneira autônoma, porque a gente coloca muito volume em cima disso, faz com que cada vez mais as pessoas entendam, quando a gente vai entrar nessa ação de flexão, eu tenho que aprender a usar o quadril e eu tenho que aprender a manter o meu tronco na posição correta. E a gente tem que ter a outra capacidade, que é aprender a lidar com a maneira de se mover que tem a maior incidência de problemas, que é a desaceleração. É quando o pé toca o solo na hora de você aterrissar. É quando o pé toca o solo na hora de você girar e mudar de direção. Então, as lesões ocorrem, na sua maioria, nessa fase do exercício. Então, se eu consigo fazer com que, naturalmente, a pessoa, ou o cérebro da pessoa, tenha essa consciência de entender timing da sua flexão tripla, com peso, com uma alavanca mais alta, só que o corpo inteiro tem que trabalhar em conjunto, o que a gente está fazendo é transformar o corpo de uma maneira mecânica, mais inteligente. Sem parar para pensar muito como a gente está fazendo isso, a gente está dando ferramentas para o corpo ter isso dentro do repertório motor dele, para que quando isso aconteça, principalmente quando isso aconteça numa situação de jogo ou uma situação de vida, é o cara saindo do táxi num dia de chuva e tendo que pular a poça para chegar embaixo do toldo. Capacidade do corpo fazer isso sem que você tenha que pensar, eu vou pular, mas aí quando meu pé pisar ali na calçada molhada e talvez ele vai deslizar, quais são as coisas que eu tenho que pensar para não machucar? Não vai dar tempo, né? Aí você já está no chão. Fazer com que o corpo tenha esse repertório motor que quando essa ação de desaceleração ocorra,
você já fez tantas vezes aquilo que acontece naturalmente. Então, essas duas capacidades, elas fazem o corpo cada vez mais desenvolver essa capacidade de se mover melhor. Ele se move melhor no universo, ele se move melhor quando coisas acontecem, ele se move melhor. Acho que o Coach Dawes colocou o slide do cara empurrando o filho da piscina. Quando você faz um movimento daquele, que é um movimento de potência, você aprende a fazer melhor essa desaceleração e essa geração de força. Mas sem para parar para pensar, aquilo aconteceu automaticamente. Certo? Estamos na mesma página? Tá? Eu sei que depois do almoço normalmente dá aquele sono da jiboia, tá? Mas vamos ficar aqui comigo. Só que esses dois mecanismos, eles têm um probleminha. Eles são mecanismos que só me oferecem uma parte da história. Eles só acontecem no plano sagital. Tá? Desconsiderando o fato que todo movimento acontece em todos os planos de movimento. Vamos pensar em relação às ações mecânicas principais que a gente está usando. Tá? Todo movimento humano acontece em todos os planos. Mesmo se você estiver numa máquina de musculação, você tem ação em todos os planos de movimento, nas articulações. Elas se movem. Mas a ação mecânica de um swing, de um snatch, de um clean tradicional, acontece nesse mundo aqui, ó. Ele não acontece nesse mundo aqui, ó. Ele não acontece nesse mundo aqui. Que, na verdade, são os piores. Eles aumentam a chance de incidência de lesão quando a gente vai colocar o pezinho naqueles outros mundos. Mas a vida acontece nesses outros planos. Tá? Você sair do carro e você abrir, fazer uma abdução das suas pernas com uma flexão de coluna, pelo amor de Deus, você está flexionando coluna e tem uma rotação, vai morrer. Tipo, sempre foi esse o medo. Que se justifica ou não? Assim, olha, a combinação de forças de flexão de coluna com rotação de coluna tem uma chance grande de você, se for feita sem controle, principalmente sem o controle excêntrico, você pode explodir a sua coluna. Você pode ferrar o seu joelho fazendo essa conjunção de forças. Principalmente se o seu corpo nunca foi exposto a esse tipo de ação. Mas e se a gente pegar e dentro do treinamento, a gente expor essa pessoa para essas situações? A gente criar situações de treino onde a gente está criando uma ação maior dentro desses planos que a gente não explora tanto na técnica tradicional, para que a pessoa faça repetições, 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 e quando aquilo aparece na vida da pessoa, numa situação de jogo, na situação do vovô carregando o netinho em cima da cabeça, ele já passou por aquele movimento. E quando a pessoa treinou aquilo, o cérebro da pessoa não identifica aquele movimento como um movimento estranho. Porque um movimento estranho de sobrecargas que possam ser prejudiciais, acende uma luzinha e fala assim, viu? Peraí, o que é isso? Você está me colocando numa posição de risco. Se você me colocar numa posição de risco, eu vou para o fight or flight. E se eu vou para o fight or flight, você tem, que é o correr e brigar, em português, que é a ação do sistema nervoso central simpático, que tem uma correspondência mecânica para a ação de pelve e de costela, que é, como a gente dizia lá em Jundiaí, vem pro pau. Vem pro pau. Só que tem uma ação mecânica que está acontecendo que vai de encontro com as coisas que a gente está buscando. Por quê? Quando a gente colocou o medo do desconhecido, daquele movimento que o cérebro automaticamente não identificou como algo que fazia parte do meu repertório motor, o corpo pode criar medo. E muitas vezes você vai criar um espasmo muscular, você vai fazer com que músculos que não deveriam estar trabalhando tenham uma sobrecarga para você falar assim, peraí, não vai se mover nessa direção, eu não te conheço. E as lesões podem ocorrer aí. Apresentando esses movimentos num ambiente seguro, onde você dá chance para a pessoa desenvolver essa qualidade, mais vezes, até você tornar aquele movimento nos planos diversos mais autônomo, você vai ter uma chance do sistema nervoso da pessoa não acender a luz vermelha quando isso ocorre, porque ele já passou por ali. Então você pode trabalhar dentro de uma faixa de segurança maior, onde você está tornando a pessoa um pouco mais parasimpática em relação ao tipo de reação que ela tem
quando os movimentos ocorrem. E você treina isso. E você coloca as várias repetições até que aquilo vira parte de todo o repertório motor da pessoa que ela domina. Tá? Mas no final do dia, a gente ainda tem que saber se a pessoa consegue colocar as articulações no lugar certo quando você vai sobrecarregar aquelas articulações. Tá? Então, eu estou trazendo a ideia do FMS que, na grande maioria, principalmente quando eu comecei a trazer o FMS para o Brasil, em 2007, a gente dava curso, a briga que a gente tinha com a galera da ciência é que a galera fala assim, cara, essa ferramenta não funciona para prevenir lesão. O FMS não funciona para prevenir lesão. Você pode ler as pesquisas que tem, não está mostrando que previne lesão. E esse era o equívoco. O FMS não é uma ferramenta que previne lesão. Não existe você usar uma ferramenta para medir alguma coisa e aquilo vai prevenir lesão. O FMS é uma ferramenta que vai te dar uma informação só. A pessoa consegue colocar a articulação no lugar certo para você colocar sobrecarga nela ou não? Tá? Então, em certas direções, em certos movimentos, em certas ações, é inteligente ou não você colocar sobrecarga nessa pessoa. Era essa a informação que o FMS dava. Então, ter esse conhecimento dentro de conceito de treino de kettlebell e qualquer outro treino é uma ferramenta muito útil quando você não tem um olhar experiente de olhar para o cara da maneira que ele... Tipo, eu não sei se vocês se sentem como eu me sinto quando o Michael Mullin mostrou o vídeo da pessoa andando, ele falou, tá vendo? Eu falei assim, peraí, explica para mim o que é para eu estar vendo, porque não sei se eu estou vendo o que você está vendo. O seu olhar experiente de alguém andando e você faz uma análise perfeita do cara, talvez eu não tenha. Mas eu sei que se eu tenho um teste simples, sistemático, estruturado, que mostra que se você não tiver uma mobilidade mediana, ela é pior do que mediana, você simplesmente talvez não deveria colocar peso nesse movimento. É isso, é essa a informação que a gente tinha que tirar daí. Mas essa ideia de o seu cliente consegue colocar as articulações daquele exercício que você está pensando em colocar no treino naquele momento, nas posições corretas, para que você coloque peso nessa articulação, e peso e um treino de força, um treino de musculação, um treino de LPO, ele é um estresse. Ele é mais um estresse que a gente está colocando. Ele é algo a mais que vai colocar o cara no estado de luta. E tudo bem se é isso que você está buscando. Mas se esse estresse é colocado em cima de uma articulação que não deveria estar sendo estressada, porque a pessoa ainda não consegue colocar a articulação no lugar certo, essa é uma receita para o desastre. Tá? Então, as decisões, voltando no fato que o tema dessa palestra é kettlebell, a decisão ainda vai ser sua de se o kettlebell é a ferramenta certa para você colocar para a pessoa naquele momento, naquela articulação, naquela ausência ou capacidade de mover da maneira que você gostaria que a pessoa se movesse. A responsabilidade ainda é nossa. Tá? Isso vai parecer que é um tema recorrente, mas é isso que importa quando a gente pensa em qualquer tipo de treino. A responsabilidade ainda é nossa. Não pode colocar toda a culpa no kettlebell. Tanto a culpa quanto as glórias do sucesso tem que ser na mão do treinador que fez as opções que fez. Tá? Então, quando a gente pensa nisso que eu falei no slide anterior em relação ao posicionamento das articulações, não adianta a gente querer falar, pô, mas eu vou usar o Turkish Get Up da maneira que eu sei fazer, sei passar o exercício certinho, estou usando as regras certas, mas se a pessoa também não colocou as articulações no lugar, a aprendizagem motora daquele movimento vai ser também inadequada e vai também causar, provavelmente, um desequilíbrio na articulação X, Y, Z. E se esse desequilíbrio estiver presente durante muito tempo e você continuar colocando peso, primeiro a pessoa não vai aprender aquele movimento corretamente e daí, de novo, a gente volta no ciclo de lesão. Tá? A gente vai voltar no ciclo do slide anterior, que a gente pode estar criando mais lesões se a pessoa não tem essa capacidade de adequar a articulação ao que ela deveria ser durante o exercício que você opta. Tá? Eu usei as fotos minhas quando eu era jovem, faz muito tempo atrás, mas sou eu também. Porque no final do dia, tanto treino quanto reabilitação, ela devia ser, e eu acho que deu pra gente ver isso quando a gente escutou todos os caras que falaram antes de mim. É simples, né?
É simples. Porque se tornar complicado, e mais complicado do que o papel que a gente tem, que eu vou considerar que a gente está lidando, provavelmente deve ter alguns fisioterapeutas na sala, mas eu falando para os treinadores da sala, o nosso papel é desenvolver a capacidade do cara melhorar da situação que ele está para uma situação melhor, dentro de algo que ele quer. Esse é o nosso papel. Se as coisas se complicam a ponto da gente não saber o que fazer, é hora de você trazer mais gente para trabalhar junto. O nosso papel é criar um ambiente que a gente não causa dor, para que a gente tenha condições de se mover melhor, porque daí a gente está ampliando o repertório motor dessa pessoa, para que daí, se o que a pessoa quer é ter um corpo mais sarado, é ter uma bunda mais redonda, é perder peso, é uma meta mais de resultado corporal, porque dessa pessoa escolheu isso, beleza, você tem o repertório para fazer isso, você tem um corpo que se move da maneira direita, faz o que você quiser. O cara quer ser, fisiculturista, beleza, ele tem todo o direito de querer ser fisiculturista. Mas você ainda vai ter que dar condições das progressões ocorrerem de uma maneira que você não machuca o cara e façam com que ele volte. Que esse é o ponto que faz a diferença maior. O cara está voltando ou não? A consistência do cara estar retornando a treinar de novo é o que faz o cara ter sucesso ou não, independente de qual sucesso que ele escolheu ter sucesso. É o retorno do cara, tá? Então, de maneira simples, é só se seguir essas regras. Volta na ciência do treinamento esportivo, quando você quer criar sobrecarga. Você sabe as adaptações que vão ocorrer baseado no tipo de correlações das variáveis agudas, séries, repetições, tempo de execução, quanto tempo sob tensão. Isso não muda, isso são princípios. A gente também acredita em princípios do mesmo jeito. A gente não é louco, a gente é um pouco louco, mas a gente não é louco o suficiente de achar que princípios a gente vai quebrar porque a gente está usando o kettlebell. O princípio é o mesmo. O kettlebell é só uma sobrecarga. A questão é que ele dá mais opções que uma peça num formato diferente não te dá, tá? Eu estou ouvindo um eco ou não? Tá tudo certo? Sim? Então, por exemplo, essa era uma tabela que, dentro do modelo do CK-FMS, que a linha de kettlebell, antes de existir Strong First, que era o RKC, que era a escola que eu e o Santi, a gente começou, daí fez Strong First, daí voltou a ser RKC. Eles tinham um modelo que o Gray Cook ensinava, que é o cara que criou o FMS, que basicamente eles davam um direcionamento em relação a quais são os exercícios que a pessoa tem nota 1. Ela tem nota 1 na elevação da perna estendida, que é a pior nota dos testes do FMS. Beleza. Não é bom ela fazer esse exercício. Não façam esses. E aqui amarelo. Os exercícios que estão na faixa amarela, porque a nota tem nota 2, você pode fazer, mas tenta usar um pouco mais de bilateralidade. E se a pessoa tiver nota 3? Pode fazer esses. Bom, então é só tirar o que a pessoa não deveria fazer. E aqui, o que eu faço? Traz o fitness da pessoa daqui, ó. Tá? Não é porque ela não pode fazer um exercício na glenomeral, em cima da cabeça, que ela não pode ter fitness usando o membro inferior e tronco. Ela pode fazer um monte de coisa quando você tem uma lesão. Não é porque você tem uma lesão no joelho esquerdo, que a perna direita não pode ser usada, tronco não pode ser usado e braço pode ser usado. Tá? Então, o entendimento dessa ação de colocar as articulações no lugar antes de sobrecarregar não deveria limitar o nosso trabalho de uma maneira que não dá para trabalhar. Você podia fazer um treino normal com uma pessoa lesionada, desde que você não causasse mais dor na lesão da pessoa. Não é porque ela está com dor naquele momento que ela não deveria treinar. Tá? Então, a dor, muitas vezes, ela não é real. Ela é um sinal de alerta, ela não é a lesão que está presente ali, mas é um caminho que continua avisando o cérebro e fala assim, então, lembra a última vez que você moveu dessa maneira, que você machucou? Você está se movendo dessa maneira, então eu vou avisar você que talvez você esteja machucado ainda. E muitas vezes não é. Então você ter condições de fazer com que a pessoa treine, muitas vezes era o que ela precisava para que aquela articulação pare de doer.
eu não sobrecarreguei aquela articulação. Talvez eu fiz uma soltura, talvez eu tenha feito um movimento de mobilidade naquela articulação, ou uma coisa simples de estabilidade naquela articulação que não causou dor naquele momento, mas a pessoa treinando, e daí você vai tomar decisões, você quer fazer um treino de intensidade alta, para fazer com que você crie uma acidez maior no sangue da pessoa, isso vai ajudar ou vai dificultar a diminuição da sensação de dor da pessoa? Talvez não seja o treino ideal, mas às vezes um treino de simplesmente andar na esteira, uma baixa intensidade, um pouco mais parasimpático, a pessoa, relaxe, ficou um pouco mais parasimpática, fechou a costela, reposicionou pelve, eu não estou mandando um sinal de dor para minha coluna, que é onde passam todos os sinais, tensão, rigidez, aquela firmeza, o cara está mais relaxado, sumiu a dor. Talvez não era aquilo que eu achava que era. Talvez eu não estaria tão machucado. Tá? Então, mas as decisões são, se a pessoa se encontra num lugar que você não deveria sobrecarregar, você teria que tirar aqueles exercícios da ação. Tá? Quem tiver mais interesse de saber um pouco mais sobre isso, depois vocês entram em contato comigo, a gente pode conversar mais. Mas eu não quero repetir o que já falaram antes, mas é que a gente acredita nos mesmos conceitos. Então vocês já viram alguma coisa assim que é o que esse slide está querendo contar essa história. Mas a ideia, no final do dia, o que a gente precisa é melhorar o fitness das pessoas. E fitness, eu estou usando a palavra americana fitness. Tá? O fitness não é aula de ginástica só. Fitness é condicionamento físico, condicionamento de força, a força da pessoa, a hipertrofia da pessoa, a melhora cardiovascular da pessoa. Tá? Então eu estou colocando fitness nesse conceito. Beleza? O que a gente tem que pensar é, a gente tem que melhorar o fitness da pessoa. Para que a pessoa aprenda a não cair. Se ela tiver um fitness melhor, caso ela caia, a recuperação é melhor. Se o fitness da pessoa melhora, a chance dela se usar a força numa situação inadequada é melhor. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem que buscar uma melhora no fitness, mesmo porque a gente é treinador. A gente é treinador. A gente não é físio, a gente não é médico. A gente pode saber técnicas que vão ajudar a pessoa a ter uma melhor recuperação. Mas, eu acho que o Mike falou isso, a gente ainda tem que entender que a gente tem uma função pré-definida. A pessoa veio procurar a gente, ela quer melhorar isso. Normalmente vem na forma de, eu quero perder um pouquinho de peso, eu quero melhorar um pouquinho de músculo, e não quero passar vergonha quando eu tiro camisa, pros caras, tá? Então, tipo, as pessoas querem mais ou menos as mesmas coisas. Muitas vezes eles não vão falar isso para você, né? Você, não, eu quero exercício, o médico falou que eu preciso fazer, mas todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa. Mas isso vem através do quê? Melhora no fitness. A melhora no fitness, geral. Só que para entender esse fitness e olhar qual que é o papel do kettlebell nisso, a gente tem que ainda olhar de trás para frente. A gente tem que saber o que o cara quer. O seu fitness é para quê? O meu fitness, que estou com 70 anos, é conseguir ir para a Europa com a minha esposa e a gente vai visitar as vinícolas na Itália, então eu preciso estar com condicionamento X para isso. Eu sei a meta do cara e é isso que ele quer. Não, a minha meta é não ter dor nas costas. A minha meta é não ter dor no posterior de coxa quando eu passo 8 horas sentado atrás da mesa do computador. Tá bom, entendemos. Agora que a gente sabe o que você está buscando, vamos olhar para trás. Para você ter esse resultado que você quer, o que a gente precisa ter? Qual a estratégia e como que a gente vai colocar o kettlebell nisso? Tá? Então, a meta pode ser qualquer uma. E as perguntas vão ser as mesmas. De novo, eu só estou passando a resposta para vocês. Não importa o que eu falar aqui em relação ao kettlebell, vocês têm que tomar todas essas decisões. Entender o que o cara quer e como a gente olhar para trás é o que vai encontrar o espaço que a gente vai colocar o kettlebell dentro dessa brincadeira inteira, que é o que eu quero mostrar para vocês na parte prática que a gente vai chegar. Como estamos? Que horas eu comecei a palestra que não está contando o reloginho aqui? Eu não tenho nem ideia quanto tempo eu falei. 1h30? Nossa! Então, Santiago, para de falar, cara, deixa eu pegar aí.
A gente tem que saber, para essa meta que a pessoa quer, ela tem que se mover de uma maneira X. Não adianta o tiozinho que quer melhorar a brincadeira com o neto dele, eu tenho que ter uma flexibilidade de bailarina. Não casa a meta com o que o cara precisa. Ele precisa ser o mais flexível. Oi? Alguém? Não. Ele tem que ter uma condição cardiovascular X. Tá? Então, tipo, ultimamente a gente tem a moda do HIIT, né? Que, pô, é o treino que você faz para perder peso. É alta intensidade, porrada, descanso baixo, suicídio. Aquela coisa super intensa de quase se matar. Mas a maioria dos bons clientes de personal, que é aquela faixa etária um pouco mais alta, o cara um alto poder aquisitivo, que querem essas metas, mesmo que sejam essas metas estéticas, pô, o que o cara precisa é uma elasticidade melhor do coração. Não é fazer com que ele tenha uma hipertrofia interna de coração que diminua o fluxo sanguíneo e o cara tem um infarto lá na frente. Ele precisa ter um balanço sobre isso. Você está focando em aumentar a elasticidade do coração, fazendo um cardio de baixa intensidade, mantendo uma frequência entre 130 e 150. Talvez seja isso a meta do cara. Você precisa ter ausência de dor. Se você tem a presença de dor, o que você faz? Eu trabalho num lugar que, se tem a presença de dor, eu levanto a mão, eu chamo alguém, ou trabalhava. Acabei de sair de 13 anos trabalhando no mesmo lugar, eu mudei para Lisboa agora, de Nova York, mas lá tinha uma estrutura que eu tinha, tipo, o Charlie Wengroff, que é um dos maiores físio dos Estados Unidos, a gente tinha dúvida, você levanta a mão. Ah, mas professor, eu não tenho isso, eu trabalho na casa. Você tem que montar a sua network de pessoas que vão lidar com as coisas que você não sabe. O maior respeito que o seu cliente vai te dar é a hora que fala assim, e esse é o outro profissional que eu trouxe para cuidar de você. Olha como eu me importo com você. E esse é o personal que vai tirar a sobrecarga do seu trapézio porque é o acupunturista ou é o massagista não sei o quê. Esse é o profissional da meditação que vai fazer com que a gente encontre aquele centro em relação a você dormir, a você tirar o estresse da sua vida. Traz os profissionais. Voltando naquele slide lá atrás, em relação à humildade e trazer pessoas melhores que você ao seu redor, é o que te faz ser colocado como uma pessoa referência para o seu cliente. Olha o cara, ele tem tanta confiança que ele traz outros profissionais para cuidarem de mim, coisas que ele não sabe. Olha a humildade dele. Mas você tem que ter uma estratégia para onde você vai buscar o cara que vai te ajudar com essa parte da dor. Tá? Às vezes é só uma ligação telefônica do cara para o seu cliente. Às vezes, porque os nossos clientes falam, eu não vou no fisioterapeuta, eu estou treinando com você. A realidade disso é que não é simples. Mas só que se você não tem essa resposta do que fazer na presença da dor, você não tem essa resposta do que fazer na presença da dor. E não é esse o seu papel. O papel é de alguém que tem a formação para lidar com dor, ou para lidar com lesão, ou para lidar com reabilitação. O nosso papel, muitas vezes, é o de conexão. É de colocar essas pessoas juntas. E essa pessoa tem habilidade motora suficiente para chegar nessa meta que ele quer. Tá? Qual é o exercício que a maioria das pessoas querem fazer? No Brasil. Qual é o exercício que a maioria das pessoas que fazem exercício querem fazer? Não, correr. Correr. O cara quer correr. Tipo, grande maioria, por quê? Eu não preciso pagar o personal, é só, aqui, ponto A, ponto B, vai. Se for mais rápido, diminui o tempo, corri. Porra, quanto que requer de capacidade, de habilidade motora para você conseguir correr adequadamente? Maior índice de lesão que você vai ter vai ser em corrida, em relação a esportes que as pessoas praticam. Por quê? Porque a galera faz sem preocupação, ele não tem essa capacidade de correr direito. Então, ter a habilidade motora suficiente para aquela meta da pessoa é primordial. Quando a gente pensa nessas habilidades motoras, que eu estou usando tipo o correr como exemplo, a gente tem que pensar, daí vai ser o slide da Celina, vai ser o slide do Mike, todo mundo usa os mesmos conceitos do Pavel Kolar, que é o do DNS, da Escola de Reabilitação de Praga. É uma coisa que a gente fez com que muitos de nós olhássemos para estratégias de movimento baseado nessa fase formativa da criança, né, mais ou menos até os 2 anos, até o momento que ela começa a andar, que ela fica em pé e anda, e olhar para isso como capacidades que todos nós deveríamos ter, e muitos de nós não temos,
Porque às vezes pulamos estágios, tal. Às vezes os pais não queriam que a criança engatinhasse, que era mais fácil colocar na cadeirinha, então ele pula estágio. Ou tem criança que não gosta de engatinhar, engatinha de bumbum. Já viram as crianças que andam bumbum no chão? Elas, por algum motivo, ela não passou pelo processo evolutivo do movimento de maneira tradicional, só que muitas vezes elas pagam um preço lá na frente. Então, você readquirir esses movimentos, muitas vezes é o suficiente para a pessoa ter qualidade motora suficiente, tipo o mínimo que você consiga, para treinar a pessoa, para causar fitness, que na verdade é o que a gente está buscando. Só que daí, a gente está aqui falando de kettlebell, quando a gente começa a pensar em coisas que a gente pode fazer nessa posição, nessas posições, aquelas posições, dentro desse processo evolutivo, que às vezes você não precisa saber com detalhe, ser um expert em DNS, que é super legal se você tiver a chance de fazer o curso, o Xandão e o Marcos, os caras da Forte estão trazendo. Então é um conhecimento muito legal e se tem mais gente trazendo conhecimento, me perdoem que eu não estou... Eu sei das pessoas que eu sei que estão trazendo, eu estou me referindo, então se eu não estou citando alguém, desculpem, mas é um conhecimento muito legal de saber. Porém, quando você aprende a olhar quais são aqueles movimentos, você vai olhar que são esses padrões. E se você pega exercício de kettlebell e você coloca dentro daqueles movimentos, talvez você está desenvolvendo essa capacidade motora da pessoa sem necessariamente saber tudo isso, mas está acontecendo naturalmente. Você só tem que focar nos pontos que eu falei antes para você. Tem dor? Tem mobilidade suficiente? Tem habilidade motora suficiente? É fitness que ela quer. Onde o seu cliente se encaixa? As articulações, para que elas ocorram, as articulações têm que ser adequadas para cada movimento que você está buscando, mas senão a gente vai sempre voltar nessa sequência de perguntas. Onde o seu cliente se encaixa? Ele tem dor? Ele tem mobilidade suficiente? Se move bem? Ou é só uma questão de fitness? Como que você vai resolver esse problema do seu cliente? Que a gente não gosta de colocar como problema para ele, a situação dele, né? Que o problema vem com uma conotação negativa para ele não é um problema, é uma característica, mas onde que ele se encaixa? Independente disso, como a gente está buscando fitness, a gente tem estratégias que a gente tem que conseguir aplicar, e lateralizações e regressões, que é um conceito do Charlie Wengroff, que a gente usa muito, o que eu tenho que fazer para que no final do dia a gente ainda cause fitness para a pessoa. Se eu tenho que adaptar o exercício, então o cara faz um swing, e quando ele faz swing causa dor, não vou fazer swing. Mas muitas vezes eu posso trocar o exercício, tirar o movimento balístico, fazer o cara fazer um terra com a barra, que não cause dor. Não, causa dor ainda. Talvez o reposicionamento das pernas vai ajudar a pelve numa posição melhor e põe o kettlebell no meio da perna. Talvez aí a gente não vai ter dor. Mas todos eles ainda estão buscando fitness dentro de um mesmo padrão que a gente estava buscando lá atrás. A gente tinha na nossa cabeça, eu quero swing. Swing é movimento de quadril dominante, mas swing não funciona. Qual outro que funciona? Qual outro que funciona? E daí você descobriu que não, lateralização não dá, todos eles doem o cara. A gente tem que pensar, talvez, uma regressão. Quais são as coisas que eu tenho que fazer em partes do movimento para que a pessoa ganhe o direito de sobrecarregar o movimento como um todo. Então, o exemplo mais comum a pessoa não consegue agachar, ela não consegue fazer um terra, não consegue abaixar mais do que 90 graus quando ela está fazendo um agacho, e a gente descobriu que, a estratégia que eu tinha que ter era fazer uma soltura de tornozelo, porque era o tornozelo que estava limitando. Beleza, eu peguei uma parte do todo, eu dei um passo atrás, eu tirei o componente fitness daquele momento, eu coloquei um componente de melhora de movimento, faço o teste novamente e vejo se a pessoa se move melhor. Tá? Então, a gente tem a opção de ou lateralizar ou regredir, baseado naquilo que a gente está buscando com a pessoa. Tá? Então, eu estou colocando isso como regras que a gente usa. Então, voltando um pouco na palestra do Mike, usando esses dois exemplos, a gente está usando um que a gente vai demonstrar para vocês na parte prática, mas o segundo é um exercício de basicamente te dar um pouco mais de plano frontal, quando a gente está fazendo com que o cara tenha ação de costela, de adutores, empurrando o joelho contra a parede
Isso, o Pat Davidson, que é um dos amigos nossos de Nova York, que é um treinador com uma inteligência acima da média, ele começou a pegar os conceitos do PRI, né, que é o Postural Restoration Institute, os conceitos do Mike, o conceito do Bill Hartman, que são caras que têm uma cabeça super interessante na nossa área, e começou a aplicar isso em exercício. Então, eles usam isso como reposicionamento de costela e pelvis, buscando o máximo possível de adutores, para que a gente tenha uma contração de glúteo, uma ativação de glúteo melhor. Peraí, como assim? Você está usando adutor para ter uma ativação de glúteo melhor? Eles não são movimentos antagonistas? A hora que você faz e entende o que você está buscando, que é melhorar a fase excêntrica da ação que está acontecendo no seu quadril, porque isso vai fazer com que o seu glúteo estique antes de contrair, né? É a fase excêntrica antes da concêntrica. A hora que você sai do movimento, a pelve está reposicionada, a costela está reposicionada, você vai fazer o que você tem que fazer para ganhar seu fitness. Tá? Então, você pega partes do movimento para permitir que você consiga fazer o movimento todo, tá? Na regressão. E quando a gente pensa que esses conceitos são os que a gente usa para tudo isso que a gente quer, para a gente chegar na parte prática, se der tempo, a gente tem que pensar também na força que a ciência permite que a gente meça e a força que a gente não consegue medir. No final do dia, com os nossos clientes, principalmente se são clientes não atletas, capacidade, não a capacidade de quanto peso você consegue levantar, mas a capacidade de realizar ações tem uma importância muitas vezes maior do que ter a capacidade de medir quanto de peso eu consigo mover. Então, a ação, a força que você consegue usar, muitas vezes é mais valiosa para aquele cliente do que a força que você consegue medir. Só que qual que é o problema da força que você consegue usar? É muito difícil de você medir. E se você não consegue medir, você não consegue publicar. E se você não consegue publicar, a ciência não aceita como ciência. Então, muitas das coisas que a gente que trabalha com treinamento funcional acabam tendo dificuldade dentro do mercado, aqui no Brasil, que é um mercado muito acadêmico, onde as pesquisas são muito respeitadas e tem que ser, é que a gente não consegue mostrar para esse mundo que as coisas que você faz, que não tem uma cara necessariamente tradicional, muitas vezes estão aumentando a capacidade de se mover do seu aluno, e para isso, aquele tipo de exercício é muito mais benéfico do que um exercício, talvez um supino tradicional, que vai dar para o cara medir uma repetição máxima e calcular os 75% na primeira semana, 80% na segunda, 85%, 90%, até chegar no pico de força. Para a maioria dos clientes que a gente tem, para quem trabalha com cliente e população geral, a força que a gente consegue usar é melhor do que a força que você consegue medir. Tá? Aumentar essa capacidade de se mover talvez é a princípio mais importante do que quão forte a pessoa é. Porque se você for mais capaz, consequentemente você vai ficar mais forte. Mas você primeiro tem que ser capaz. Certo? E quem são em casos específicos, quem são os clientes que você está tendo, né? Porque muitas vezes, se o cara é um atleta que precisa só ser forte de uma maneira sagital, é ali que a gente vai bater de frente para o cara. Tá? Considerando também, quando a gente pensa em aquisição de habilidade motora, a gente não pode tentar tirar o fitness extremo quando a pessoa está numa fase de melhorar a qualidade dos movimentos. A gente tem que lembrar que a gente ainda é uma cultura que funciona muito dentro da moda que está rolando esse verão. Tá? Tipo, eu sendo um cara que estava morando lá fora, os caras sempre brincavam comigo, falavam assim, pô, mas quando eu contava para os americanos que eu vim para o Brasil dar curso, porque o Brasil estava sempre um pouco atrasado em relação às coisas novas dos Estados Unidos, eles falavam assim para mim, pô, mas então você está no futuro? Eu comecei a pensar, eu falei, tá legal isso, porque de certa forma eu antecipava no Brasil quais eram as modas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, e não porque eu criava a moda, mas eu sempre fui um mensageiro. Então, tipo, quando eu trouxe bola suíça para o Brasil, que Kenji estava no curso, tipo a Celina, ali, os caras falaram assim, mas você é de circo agora? Eu falei, espera que vai acontecer.
Pô, dava um tempo todo mundo usando a bola suíça. Quando eu trouxe kettlebell, mesma coisa. Porra, o que é essa bolinha de ferro? Eu falo, espera, não sou eu que estou falando. E isso foi legal porque a coisa foi acontecendo, mas tem modas que são melhores que outras modas. E a gente está num boom de treino de altíssima intensidade. É o HIIT, é todo mundo fazer o HIIT, é o... você fica magrinho em 48 horas, eu ouvi falar. E fica mesmo, honra. Para quem, bom entendedor, minha palavra basta. Mas o ponto, mas o princípio não está errado, tá? O que o Vinícius está falando não está errado. Ele está usando um conceito que é uma regra da ciência, da fisiologia, para falar que aquele é o modelo que vai deixar você magrinho. E todo mundo pula de cabeça nisso. Só que quando a gente pensa em aprendizagem motora, o treino de altíssima intensidade não permite você aprender. Você tem que aprender dentro de um controle motor mais baixo. Então, o que a gente sugere quando a gente pensa em kettlebell, se você está começando, os 6 primeiros meses, para que tudo isso que eu falei até agora faça sentido, o treino é de boa. É de boa. Não se preocupa em fazer bastante e se matar. Não se preocupe em fazer, nos primeiros 6 meses, o teste de 100 snatches do Strong First, do RKC. Não se preocupa com isso. Se preocupa em desenvolver a habilidade motora dentro de um conceito de qualidade. A repetição está ruim? Para. Não tem porquê. Não excede o nível de intensidade que faz com que seu desenvolvimento motor seja aquém do necessário. Treino na boa. Mas quantas... A galera vinha, no começo dos treinos de kettlebell, a galera falava quantas séries, quantas repetições, qual que é o treino certo? É 3 de 15, 3 de 20, 3... Eu falo assim, puta, não importa. Como assim? A gente vem de uma cultura de variáveis agudas que eu preciso saber qual é o treino certo. Cara, cansou? Para, descansa, tá bom de novo? Vai. Mas quantos? O quantos que você consegue fazer perfeito? Desenvolve a capacidade de treinar de boa durante um tempão. O treino de kettlebell tem que ser um treino de boa. Até a hora que você falou assim, pô, a capacidade motora tá boa. Beleza, agora vou pro pau. Agora levanta o peso em cima da cabeça, agora faz o pistol com 48, agora faz o press com 48, faz a barra pendurado 48 na cintura, faz o Beast Challenge. Beleza, faz o que você quiser, porque agora você tem a capacidade motora suficiente para que você possa fazer o que você quiser, colocando a carga, tá? Então, mas tenha certeza que você tenha dentro do seu princípio, da maneira que você trabalha, a habilidade de criar uma situação onde a pessoa vai ter sucesso. Que muitas coisas são importantes quando você cria essa experiência para a pessoa. A luz que você está usando, a música que está tocando, o seu tom de voz. Esse cara, o que ele me ensinou em relação a entender que a gente, tipo, muita gente fala assim, pô, porque o Thiago é arrogante pra caramba. Tipo, a gente tá vindo lá de fora, a gente, pô, em Nova York faz quase 20 anos, eu tenho o mau hábito dentro da cultura brasileira, se alguém pergunta uma coisa pra mim, eu respondo. Mas eu não dou volta, eu respondo. Porra, puta cara grosso. Eu participo de grupo de WhatsApp, às vezes tem uma coisa e eu falo o que eu penso. Porra, o cara, meu, tá arrogante. Tipo, eu falo assim, eu não... A gente tem essa imagem, a gente tem esse tamanho, a gente tem essa feiura e trabalha com uma tiazinha de 80 anos, que manca. Daí a gente chega na frente dela, com aquela postura de treinador, tal, tia, agora é a hora do treino. Aquele medo, aquela coisa, colocar a pessoa naquela situação que a chance de sucesso vai ser muito pior, vai ser muito pequena com ela, porque é intimidante. Não é confortável, ela está um pouco acima do peso e não quer que as pessoas a vejam com aquela luz clara de academia muitas vezes. Ela se sente mais segura numa situação onde você cria um ambiente que ela vai ter segurança. E você cria uma estratégia que ela vai entender qual é o limite da quebra do lugar que ela se sente segura. Para ela estar sempre, ou para ela estar tentando evitar ao máximo a coisa do desespero que o medo traz. Então, cria uma situação para ela, onde a gente vai fazer os exercícios de kettlebell, mas que vão dar segurança para ela.
Vamos pensar num movimento de um afundo com kettlebell em cima da cabeça, mas como a gente começa esse exercício que eu tenho em mente para ela, que eu acho que é o ideal? Começa pequenininho. Você está segura a fazer isso? Beleza. E se você tentasse um pouquinho maior? Mas a gente já mudou a voz, a gente já mudou como a gente está segurando o nosso corpo, a gente já colocou uma situação onde ela fala assim, nossa, eu estou em casa, nossa, eu tenho amor. Eu estou sendo amada, eu estou sendo aceita nesse espaço, que muitas vezes é o espaço de academia, que é o pior espaço para essa pessoa. A música é alta, a luz é pá, a galera é bonita, as meninas são corpos lindos, os caras são sarados, e a tiazinha que mal consegue andar, é o pior ambiente para ela estar. Como que ela quer que ela tenha essa aprendizagem, essa qualidade de movimento, se ela não consegue nem se sentir segura aí? Cria esse ambiente para a pessoa. Cria esse ambiente com os exercícios de kettlebell. Que isso vai garantir que a pessoa tenha aprendizagem e daí a evolução tradicional que a gente está buscando dentro do treino, tá? Mas cria possibilidades. Voltando naquele slide que a gente falou lá atrás em relação a qual decisão que você vai tomar baseado no que o seu cliente te apresenta e o que ele quer, a gente vai fazer essas mesmas perguntas ou aonde a gente vai encaixar essa pessoa em cada uma das grandes articulações. Então eu vou usar alguns exemplos para vocês de como a gente estrategiza. Né, Renan? Qual estratégia que a gente vai usar numa situação dessa? Tá? Então eu vou fazer algumas coisas com o Santi para colocar para vocês qual que é o processo que a gente usa nas grandes articulações. Tá? Então, Santi, você quer, por favor, fazer uma assistência? O cara chega, onde que ele se encaixa? Ele tem dor no ombro? Vamos pensar, a minha ação está sendo cintura escapular. Tá? Eu estou tentando entender aonde ele se encontra em relação ao que ele pode fazer aqui nessa região do corpo dele. Ele tem dor? Você tem alguma dor no seu ombro? Qual dor você tem no seu ombro? É mais emocional. É emocional? Tá. Consegue levantar a mão em cima? Consegue fazer uma extensão de ombro? Consegue, tipo, sem pressão, consegue fazer uma flexão de ombro? Não, extensão e flexão em cima da cabeça, contrário. Consegue fazer uma rotação interna, uma rotação externa sem dor? Sim? Sem dor? Tá, consegue fazer um teste de dor, de pensamento de ombro? Tá, dos dois lados? Joguei alguns testes para ele, tá? Dei uns exemplos para vocês. Vamos considerar que você está sem dor nesse momento? Está sem dor, mas vocês perceberam quando levanta a mão em cima da cabeça, a mobilidade dele não é incrível. Mas o que é incrível e o que não é incrível? Para quem já trabalhou com FMS, tem um teste fácil que você faz. Você faz um braço em cima da cabeça. E essa distância aqui, se ela for maior do que 1,5 vezes o tamanho da mão dele, contando aqui do começo da mão até o final dos dedos, se essa distância aqui, que no caso ele tem uma mobilidade de ombro muito ruim. Então, para ele, na região da cintura escapular, eu não colocaria peso de cara em cima da cabeça. Mas será que ele consegue se mover com peso aqui? Talvez. Mas eu eliminei um movimento que ele mostrou que ele não é ideal para colocar sobrecarga nesse momento. Daí o que a gente vai fazer? Pensando no kettlebell. Tá? Então tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Soltura, liberação, chamar um massagista, melhorar a mobilidade. Mas eu vou só dar exemplos com kettlebell para vocês, para a gente aumentar, fazer sentido por que eu estou aqui, né? Tá, então a gente usa o kettlebell e a gente vai usar alguns exercícios de mobilidade e estabilidade no ombro para vocês terem como exemplo. Tá, então, Santi, deita no chão. Não, só de costas no chão. A gente vai fazer um exercício que chama armbar. Tá, mas eu vou mostrar alguns pontos porque que esse exercício vai ajudar a pessoa que talvez não tenha um controle mecânico da habilidade motora tão boa, ou eu preciso de uma melhora na mobilidade do cara. Você achou que ia pisar na cabeça dele? Quase, né? Tá? Então, o armbar basicamente é a primeira posição do Turkish Get Up. Ele vai levantar a mão em cima da cabeça. Eu sei que em cima da cabeça a gente não vai trabalhar com ele nesse momento. O movimento que eu vou fazer ainda vai ser um teste. E o teste ainda é um movimento. Tá? Então, o que eu quero saber dele é se quando eu coloco compressão na articulação, se ele tem capacidade de fazer rotação interna e rotação externa. Santi, se você pensar, vamos achar qual que é o centro de gravidade da sua mão. Então, o que eu quero que você faça, do tamanho que você se sentir confortável,
eu quero que você desenhe um círculo com o seu braço e o kettlebell. Mas eu quero que você desenhe um círculo só dentro de uma amplitude que você está confortável. E eu vou me posicionar aqui, ó, quando ele está fazendo isso. E aí eu quero que você faça esse círculo e você vai diminuindo cada vez mais o tamanho do raio desse círculo, até você entender qual que é o centro da sua articulação. Porque como o peso está puxando o braço dele para lá, porque não está centrado, ele tem que aprender a encaixar a escápula o tempo todo, ele tem que aprender a colocar a costela no lugar certo. Eu vou estar pedindo para ele, expira forte e tenta fechar a costela. Tenta também projetar o peso para cima, alcançar. Tem uma ação mais de oblíquo interno e externo, de serrátil. Nessa posição, agora vamos ver se você tem rotação interna e externa do seu ombro. Tá? Então eu quero que você faça uma rotação completa. Quando você sentir que não dá para você ir mais mantendo o ombro no lugar, eu quero que você volte, vá para o outro lado. Faz 5 repetições para cada lado. Eu estou dando uma capacidade motora para ele e ativando a musculatura que melhora a condição de fazer rotação interna e externa dele e estabilização de grande dorsal. Lembre que eu sempre vou pedir para ele colocar, para ele encaixar, acho que foi um termo que o Bernardo usou muito ontem, encaixar o ombro. Eu preciso do grande dorsal empurrando o ombro para baixo. Tá? Fazendo isso, tem dor? Tá, então vamos tentar melhorar um pouco a mobilidade dele. Olha o que eu quero que você faça. Eu quero que você traga esse braço para cima, tente ficar no chão, faça o seu melhor, porque eu sei que tem uma limitação aí, mas ainda não tem sobrecarga nesse movimento. Você vai estender essa perna para baixo, você vai jogar essa perna por cima, até você colocar o joelho da perna de cima no chão. Você pode começar a vir com o seu peito para frente, isso, e você vai colocar a sua cabeça em cima do seu braço. Dá para todo mundo ver o que ele está fazendo? Nessa posição, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando o braço estava em cima quando ele estava de costas no chão. Agora ele está aqui, eu ainda não estou indo em cima da cabeça. Então eu quero que você faça o círculo de um lado, a gente faz rotação clockwise, anti-clockwise, como fala? No horário de verão. E fora horário e anti-horário. Você faz rotação de um lado, rotação do outro lado, tá? Daí você faz rotação interna, você faz rotação externa. Tem dor? Beleza. Mas a gente lembra que ele não tinha mobilidade boa, certo? Então, mas ele já aprendeu a estabilizar a escápula nessa posição. Vamos tentar ganhar um pouco de mobilidade na torácica. Faz assim, Santi. Vai indo com o seu joelho, pode dobrar o seu joelho, porque daí a gente não está limitando em relação a, talvez ele tenha um encurtamento de posterior de coxa. Vai tentar chegar na parede com o seu joelho esquerdo. E isso ele está jogando a pelve em relação ao chão e aumentando essa amplitude no plano transverso. Não é no plano sagital em cima da cabeça, mas a torácica está se movendo cada vez mais. Beleza, a gente fez isso, pode fazer a rotação interna e externa de novo, a mesma coisa, em posições diferentes. A gente está aumentando o repertório motor dele em posições que talvez aumente a mobilidade torácica dele. Mas eu ainda quero a capacidade de estabilizar essa articulação. Daí a gente pode adaptar o armbar para uma outra função. Faz o seguinte, eu quero que você volte com sua pelve alinhada e você vai colocar a perna esquerda em cima da perna direita. E vai tirar as duas pernas do chão. Agora você vai fechar a sua costela com a sua expiração. Faz uma retroversão de pelve. Imagina que você está no topo do seu swing. Eu vou tirar minha mão aqui e você vai ter que controlar o seu corpo. Só que a escápula vai ter que estar encaixada. E eu estou trabalhando para melhorar a estabilidade dele nessa posição. Tá? Então eu posso trabalhar armbar para estabilidade e armbar para aumentar a mobilidade. Dei a segurança para ele, eu quero que você volte para o chão com a sua bunda e com as suas costas. Dobra o cotovelo e coloca o peso na posição de apoio, como se a gente estivesse fazendo a posição de apoio lá em cima, e roda para o chão, para o seu lado esquerdo, para colocar o kettlebell de volta no chão. Eu perdi alguma peça de mim aqui. Certo? A gente colocou uma opção para ele melhorar a amplitude do movimento da glenumeral e da região escapular, melhorando a mobilidade da região torácica, ou era uma opção para a gente tentar melhorar a mobilidade da região torácica dele. Pensando nessa ideia, a gente pode pensar a mesma coisa quando a gente pensa no windmill, que também melhora essa rotação externa, só que ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma ação de flexão e extensão no plano transverso do quadril. Tá? Então a gente pode somar fatores que talvez busquem mobilidade numa articulação
e mais estabilidade na outra articulação. Tá? Então, quando a gente pensa em cintura escapular, a gente pode ir trabalhando muito com isso. Um outro exemplo que a gente usa, e olha como a gente começa a buscar as coisas que vêm de lugares diferentes. Lembra das posições do DNS? Que eles estavam, as posições do bebê. Quantos de vocês têm filhos aqui? Pô, que legal. Não, que tem uma galera bastante que já passou por isso. E o bebê, quando ele é pequenininho, a primeira coisa que eles fazem, ele deita de costas, né? Que é o início das posições. E o que ele faz? Ele tira o braço e a perna do chão. Tá? A gente pode usar essa posição inicial do DNS para melhorar a capacidade de estabilizar a escápula dele. Então, um outro exemplo que a gente usa é buscar, usa esse aqui para você virar para lá, põe no seu braço direito. É usar uma das posições do DNS, das posições iniciais, para tirar a perna do chão. Então ele está em... eu sempre me confundo, qual decúbito é esse? Dorsal. Decúbito dorsal. Ele levanta as pernas do chão, 2 braços para cima. O que eu vou pedir para ele? Eu vou estar tentando que ele entenda melhor como reposicionar a pelve, certo? Alcança minha mão, sem tirar a cabeça do chão, porque eu não quero colocar aquela tensão no pescoço. Ativou o que eu precisava que ele ativasse, certo? Eu vou manter o braço que não tem querobel e as 2 pernas, eles estão conectados, ele não pode separar. Eu quero que você faça um rolamento para a sua esquerda com o peso completamente estabilizado. E tenta fazer com que o seu peito também vá junto com o seu braço e perna. Ele está fazendo isso aqui, sem fazer isso aqui. Agora eu quero que tudo volte usando a força. A escápula dele está prendendo de uma maneira diferente. Obrigado. Está aprendendo de uma maneira diferente a como se movimentar em abdução de ombro, sem necessariamente ele ter que fazer uma abdução de ombro. A gente está movendo o corpo embaixo do peso, usando um padrão inicial de DNS, que tem abdômen pra caramba. Quando você aprende a alcançar e reposicionar a pelve, é abdômen. É treino de core. Você pode falar para o seu cliente que não sabe o que significa isso. Mas basicamente você está dando abdômen para ele, está dando condição de ele trabalhar melhor a escápula e se movendo sobre um peso que está estabilizado. Tá? Esse é um outro exemplo. E quando a gente atinge o fato que o ponto que ele consegue fazer isso não tem a mobilidade, porra, soca peso, faz fitness com a pessoa. Aonde seu cliente se encaixa? Aonde seu cliente se encaixa? Quando a gente pensa na região de quadril, é a mesma coisa, as perguntas são as mesmas. Ele tem dor? Não sei, o que a gente pode testar? A gente pode pensar, o que o quadril faz? Fica aqui. Um teste simples, toca a mão na ponta do dedo dos pés. Um teste de flexão, tem dor no quadril? Não, faz extensão, eu quero que você alcance para o teto e lá para trás. Você tem alguma dor no quadril? Dor em algum lugar? Não. Beleza. Vou fazer um teste de rotação interna. Deita de costas no chão. Coloque as suas 2 mãos juntas, com o braço esticado, entre os seus 2 joelhos, com o seu pé fora do chão. Beleza. Não solte suas mãos. Quanto que você consegue levar o seu pé? Fazendo uma rotação interna do seu quadril, então a sua perna vai para fora, para os 2 lados. Quanto que ele consegue abrir, fazer essa rotação interna do quadril? Ele consegue abrir um pouquinho, e eu acho que é 35 graus, que é o que é considerado normal. Não sei se o Mike está aí ainda. Então, 40? 40, tá, 40. Mas o que você vai encontrar quando a pessoa não tem, é que ela simplesmente, a perna não vai. Pô, a pessoa não tem rotação. Você tem dor ou não tem dor? Mas vamos tentar readquirir esse tipo de coisa. Então eu vou usar estratégias para melhorar a rotação interna dessa pessoa, e esse teste é um exercício de melhora na rotação interna, mas a gente vai buscar as mesmas coisas que o Mike estava falando em relação eu vou tentar achar melhor os meus adutores, eu vou achar melhor a minha costela, porque isso invariavelmente está condicionando melhor o seu quadril a ter uma rotação interna melhor. Então já estou buscando a melhora na habilidade motora daquele padrão que eu achei. Eu não encontrei dor para ele, então não tinha que fazer uma restrição, mas ele ainda está limitado. Então eu vou usar movimentos para melhora da amplitude no quadril. Então, assume uma posição semi-ajoelhada. Agora esquece que ele é o mesmo cara do outro exercício que não tinha mobilidade de ombro, tá? Não olhem para o ombro dele agora, porque a gente vai fazer uma coisa para quadril.
Então, a gente vai colocar ele numa posição de sucesso para melhorar essa amplitude. Então, a gente vai entrar num dos movimentos do Turkish Get Up, vem um pouquinho mais para cá, mas como um exercício de melhor habilidade de quadril. Então, antes da gente pegar e colocar o peso em cima da cabeça, mesmo porque para ele não seria a decisão ideal para fazer, a gente vai tentar aprender a fazer esse movimento do Turkish Get Up, mas como alongamento. Então, eu quero que você jogue o seu bumbum na direção da minha perna, tá? Então ele vai forçar e ele vai entender que se ele jogar força para lá e continuar indo para frente, ele vai cair. Eu não quero que ele caia, eu quero que ele aprenda a fazer a desaceleração. Então, de novo, você vai se mover, faz o limpador de para-brisa aqui, joga o bumbum na parede, então eu uso sempre a referência externa, vai achar a parede lá. Quando ele chegou aqui no chão, você pode colocar a mão no chão. Achei essa posição para ele, tá fácil ou não para ele chegar aqui? Para o Santiago, que ele tem flexibilidade muito boa, ele achou fácil o chão, mas o ombro dele ainda é ruim. Eu posso trabalhar com ele, vai alcançar embaixo do ombro e vem buscar até aqui em cima, faz um movimento de melhora na amplitude da torácica, até o ponto que eu consigo colocar peso aqui para ele. Mas lembra que eu voltei aqui porque eu ainda estou fazendo mobilidade de quadril. Não está difícil para ele, eu sei que ele está encurtado, porque a gente fez o teste e viu que ele está encurtado. Vamos fazer o seguinte, em vez de você ficar na sua mão, vai buscar o seu cotovelo lá no chão. Ah, beleza, tipo um pouquinho mais difícil. Vamos gastar tempo aqui, vamos aprender a respirar. Vamos colocar a sobrecarga aqui. Ele já tem esse movimento suficiente. Não, ele é uma pessoa que tem mais ainda para me dar. Vamos fazer o seguinte, vem com esse braço e vem caminhando com o braço no chão até você conseguir pegar o seu pé. E eu vou eu vou fazendo um pretzel com ele aqui, para tentando causar melhorar a flexibilidade no quadril dele. Coloquei essas posições, preparei o movimento sem peso, daí eu posso começar a usar esse movimento, exatamente a mesma coisa, com sobrecarga. Tá? Considerando que a gente resolveu o problema do ombro, coloca peso e usa isso como um exercício de capacidade motora, que passa a ser também os movimentos do DNS, quando a criança está saindo do chão e ela está engatinhando, e o próximo passo vai ser ela colocar um pé no chão, a mão no sofá, e vai começar a andar, só que a gente está começando a colocar sobrecarga em todas essas posições, porque para cada fase dessa a gente está melhorando a força, está melhorando o fitness dele, ou a capacidade motora dele, em cada uma das posições. Só que a gente estava olhando para melhora da mobilidade do quadril, melhora para a mobilidade da torácica, melhora na estabilidade da glenumeral, todos os pontos estavam sendo trabalhados ao mesmo tempo, certo? Então a gente deu uma olhada tridimensional no quadril, a gente olhou para o ombro de uma maneira tridimensional, tá? A gente só não foi aonde a gente não deveria ir baseado nos testes, porque ele não estava pronto para fazer isso, se tivesse era só põe peso e faz exercício, põe a física, né? A educação física. E, tipo, o Mullin provavelmente fala, pô, pegou o mesmo slide que eu, mas vem do mesmo lugar. A ideia que a gente tem que ter é que o entendimento de fechar a tesoura entre pelve e costela, essa ideia a gente vai buscar o tempo todo. E para isso funcionar de uma melhor maneira possível, a gente vai usar também a ação de posterior de coxa. Então, muitas vezes sem o kettlebell, deixa eu pegar a cadeirinha aqui pra gente. Ainda sem o kettlebell, porque a gente está desenvolvendo o padrão motor e depois a gente só coloca o kettlebell em cima disso, a gente pode usar essa reaquisição desse movimento. O Santi vai deitar de costas no chão. O Mullin usou mais exemplos no plano frontal, mas a gente está buscando a mesma coisa, só que no plano... Não, no plano sagital. Então, deita de costas no chão. Ele vai colocar o calcanhar em cima do banco, só que eu preciso dos adutores dele, porque os adutores ajudam a pelve a fazer a retroversão pélvica melhor, junto com o meu posterior de coxa e com o meu abdômen. Eu vou criar essa situação, talvez como preparação do movimento, para me dar uma capacidade melhor de fazer isso aqui. Vou colocar algo, uma bola, algo que ele tenha a sensação de pressionar no meio das pernas. Você vem buscar, suas mãos vai buscar o teto lá, mas mantendo a cabeça no chão. Então permita que você entre numa acentuação cifótica um pouquinho mais, porque daí ele vai me dar abdômen. Ele vai fazer uma retroversão pélvica ainda maior, ele vai projetar o calcanhar contra o chão, e daí a gente vai respirar. Porque essa posição é uma posição parasimpática. E a hora que ele entre no treino,
talvez ele tenha uma condição muito melhor de manter o corpo nessa posição antes da gente colocar peso e fazer tudo aquilo que a gente quer fazer para desenvolver o fitness da pessoa. Então a gente tem esse foco na região cintura escapular, cintura pélvica, e no plano sagital a gente ainda vai ter, a gente vai buscar essa conexão melhor. Daqui eu posso colocar peso e fazer a mesma coisa com peso, porque estimula o alcançar, ou a gente pode entrar direto e fazer a parte de Turkish Get Up. Beleza? Então, isso passou a ser parte integrante do treino de kettlebell. Ah, mas não tem kettlebell, professor. Bom, a decisão ainda está na sua mão. Tá? Talvez eu enganei vocês um pouco, que estava achando, mas a gente vai fazer a parte de kettlebell na parte prática, e o último slide que a gente vai usar vai ser baseado no que a gente vai fazer lá fora, que é o último ponto que a gente vai fazer. Eu não vou falar muito, porque é isso que a gente vai explorar lá fora. Mas basicamente a gente tem que entender que a gente move nas 3 direções, no plano sagital, no plano frontal e no plano transverso. E que há esse ambiente onde a gente tem um repertório motor nesses 3 planos melhor, usando o kettlebell ou não. Mas usando o kettlebell é legal, porque vocês vão ver que o kettlebell te coloca nas posições que muitas vezes você não consegue ir naturalmente, pela maneira que a alavanca, para o lance do centro de gravidade ser fora do centro das mãos, ele vai facilitar você se colocar naquela posição. E isso a gente vai explorar na parte prática lá fora. Beleza? Então a importância de tudo isso é lembrar que o corpo se move em 3 planos. E o Félix não queria que eu usasse essa foto dele do Halloween de 2012, mas eu achei que era importante. O seu corpo é preparado para fazer tudo isso. Ele tem mobilidade suficiente, ele tem estabilidade suficiente. É a coisa certa colocar sobrecarga naquelas articulações do jeito que ele está? E se a pessoa não consegue fazer aquilo sem carga, seria inteligente a gente entender que o corpo com carga ele consegue ter as compensações, mas sem carga ele não faz. Alguém está pagando o pato por isso. Tem uma expressão nos Estados Unidos que é "You're robbing Peter to pay Paul". Você está roubando do cara aqui para pagar o cara aqui. E quando o corpo faz isso, a gente vai ter desequilíbrios. Se você vai ter desequilíbrios, a chance de eventualmente aquilo se tornar uma lesão, dor, e você perder o cliente, vai estar na sua cara o tempo todo. No final do dia, todo mundo está buscando a mesma coisa, é fazer com que a gente tenha a capacidade de fazer com que pessoas tenham uma vida melhor, mas que continuem voltando, porque a gente também precisa dessas pessoas para a gente poder ter uma vida melhor. Tá? Então, eu quero que vocês usem essa informação da maneira que vocês acharem conveniente, mas no final do dia o que é importante é, se você não machucar o seu cliente, se você simplificar o máximo possível, e usando ou não técnica de kettlebell, mas é uma técnica que muitas vezes você consegue fazer tudo aquilo que você precisa fazer no cantinho da sala lá, com um kettlebellzinho, você consegue fazer tudo aquilo que você precisa, se você olha para tudo isso que eu falei de uma maneira global, e entende o que fazer para atacar cada uma dessas partes, a sua chance de ter o cara voltando sempre é muito maior. Beleza? Obrigado, galera. Espero que vocês tenham aproveitado. Valeu. Obrigado, obrigado, Félix. Agradecer a todo mundo que veio, os palestrantes que vieram de fora, os caras que moram no meu coração, a força que o Félix colocou para fazer tudo isso aqui é demais. Aproveite pra caramba, que o contato com esses caras não tem preço. Façam o network que vocês precisarem aqui, galera. Vocês encontram a gente, eu e o Santi, a gente acabou de a gente abriu uma empresa nos Estados Unidos, a gente vai começar a oferecer educação à distância. Então, quem quiser falar com a gente, vocês podem achar a gente ali. E como eu e o Félix e o Santi, a gente está em contato com esses caras nos Estados Unidos, eu vou abrir um grupo de WhatsApp que quem quiser participar com dúvidas sobre o que a gente falou e tiver dúvidas com os caras, a gente pode mandar as perguntas direto para os caras. Então, manda para mim ou para o Santi um hashtag 2TXP. São 2 Thiagos Experience. 2TXP, tá? É uma marca que a gente tem. Escreve isso, manda mensagem privada que eu adiciono vocês no grupo de WhatsApp que a gente montou para tirar dúvida em relação a tudo que foi visto aqui. Se eu puder ser o elo de ligação de vocês com o Félix, com os caras, vai ser um prazer ajudar vocês. Para as dúvidas que a gente possa tirar, fiquem à vontade para perguntar isso para a gente e a gente mantém um contato e faz uma coisa mais próxima lá, porque é muito pouco tempo para falar tudo aquilo que a gente tem para falar. Valeu, galera, aproveitem, daqui a pouco a gente se encontra no prático. Você quer falar alguma coisa? Sim, obrigado, queridão. Agradecer mais uma vez, se a gente puder ter esses 2
depois todo ano, né? Será maravilhoso. Toda quinta seria, ó. Galera, Valeu, galera. Obrigado. a gente vai começar agora o Dudu, Eduardo, então você tem aquele 1 minuto para ir voltar e a gente inicia, tá bom?